Shalom Aleichem, paz a todos. Até que enfim saiu o vídeo, até que enfim deu certo. Felizmente não deu para postar exatamente no dia que estudamos o capítulo 7, mas o importante é estudarmos esse capítulo, dedicarmos tempo para ele. Na semana passada estudamos esse capítulo, mas isso não impede de revisarmos algumas coisas, até porque o capítulo 8, que estamos estudando nessa semana, ele segue o mesmo período de tempo do capítulo 7. É claro que vai ter diferenças, assim como o paralelo do capítulo 7, o capítulo 7 está em paralelo ao capítulo 2. Essa sessão é a sessão em aramaico. O capítulo 7 fecha a sessão em aramaico, capítulo 8 em diante volta, aliás, para o hebraico. Então, o capítulo 7 e o capítulo 2, eles têm diferenças. É claro, tem semelhança, mas o capítulo 7 ele amplia a visão do capítulo 2. Ele dá mais detalhes que o capítulo 2 não faz. Até porque no capítulo 2, a representação dos 4 reinos, ela é estática, são metais, é uma estátua parada. Já a representação ou os símbolos que aparecem no capítulo 7 são animais. Animais impuros e híbridos, sim, animais diferentes, estranhos, né? E o último é o mais estranho, é o terrível, espantoso. O profeta não tem nem palavras para dizer como é que ele é. Ele tenta achar ali palavras, ele diz que é diferente de todos os outros, mas e justamente essa imagem dos animais, ela torna a visão mais dinâmica, dá mais detalhes das ações de cada reino. Isso é muito interessante. Com certeza esse capítulo ele é muito importante, é considerado como o coração do livro de Daniel. A importância dele é vista como a de capítulos como o capítulo 14 de Apocalipse, que é o centro ali, do Apocalipse, capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus. Então precisamos gastar tempo para entendermos esse capítulo, e aqui vamos ver de maneira breve como o capítulo anuncia as ações dos reinos de maneira extraordinária. Ele descreve a história de maneira extraordinária e também a parte da visão final, que é o juízo de Deus e a vinda também do Filho do Homem. O capítulo começa com o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou ao sumo todas as coisas. Então, aquilo que Daniel viu, ele vai relatar essa ligação. A palavra que literalmente é cabeça, resh, que esses animais violam o princípio da criação, de que cada animal deve ser conforme a sua espécie. E também leis levíticas posteriores em relação a cruzamento de animais. Esses animais diferentes, híbridos e impuros também, representam, segundo Dukan, as forças do mal. E aqui, muitos comentam que se alude, então, pelas palavras, pela forma como que é colocado, à criação. O mar e outras coisas mais. Então há uma alusão aqui à criação, os animais também. Mas a ideia aqui é justamente inversa, porque lá na criação Deus dá domínio para o ser humano. O ser humano tem que dominar sobre os animais, você deve se lembrar disso. Aqui acontece o contrário. Os animais é que estão dominando a criação, como comenta Dukan, como comentam outras pessoas também, inclusive o próprio autor da lição faz esse comentário. O primeiro animal que aparece é justamente um leão. Um leão alado, um leão com asas, representando dessa forma o Império Babilônico, sendo equivalente à cabeça de ouro. Não é necessário, comenta Dukan, desenterrar tradições mitológicas e astrológicas desse símbolo para justificar seu relacionamento com a Babilônia. Bastam as fontes bíblicas, assim como as esculturas babilônicas. Então foram achados figuras de leões nos muros
de Babilônia. E também o próprio texto bíblico utiliza o leão para descrever Nabucodonosor e também a águia. O próximo animal representa a Medo-Persa, o Império Medo-Persa, e é o urso. Esse urso, diz o texto bíblico, ele tem um lado maior do que o outro, porque os persas dominam os medos. Ciro, filho do rei persa Cambises I, mas também neto por parte de sua mãe, do rei medo Astíages, ascendeu o trono da Pérsia. E imediatamente ele empreendeu um golpe político e causou a queda do governo, tornando-se o único governador de todo o reino. Um lado maior do que o outro. E ele também tem 3 costelas na boca, representando assim as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa, que foi a Lídia, o Egito e também a Babilônia. É interessante que existe uma fonte judaica bem antiga que já reconhecia com um toque de humor que o urso representava a Pérsia. Diz o seguinte: os persas comem e bebem como urso, têm cabelos como de urso e são agitados como o urso. Outra passagem do Talmud se refere ao anjo guardião persa como urso de Daniel. O próximo animal é o leopardo. Esse animal, por si só, ele já é rápido. Mas aqui, o leopardo tem 4 asas e 4 cabeças. O 4 é um número importante na Bíblia, representa o todo, onde a 4 cabeças representa justamente a dominação total. E esse animal representa a Grécia, o Império Grego, um império que teve conquistas rápidas. Alexandre vai comentar algo interessante, diz assim: obviamente cada animal adquire certo tipo de domínio. O leão, com um coração humano, recebe a supremacia da humanidade sobre os animais, como Adão, a quem Deus ordenou dominar sobre todo animal. O domínio do urso se estende sobre o mundo espacial e material, mas permanece limitado a uma quantidade de carne, entre aspas. Mas para o leopardo o domínio é completo. Vamos de muita sagui, ou sag, na expressão muita carne, para toda a terra. O domínio do leopardo envolve muito mais que uma mera conquista geográfica. Afinal de contas, o helenismo ele foi espalhado, ou seja, a cultura grega foi espalhada. A conquista de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, foi mais do que apenas uma conquista militar, mas foi uma conquista também cultural e intelectual. Inclusive existe um ditado que diz que os conquistadores foram conquistados, falando aí de Roma, que conquistou militarmente Grécia, mas culturalmente, até mesmo na religião, foi conquistada pela Grécia, essa que deu base, inclusive, para o pensamento ocidental moderno. É muito que fazemos hoje tem a reminiscência, tem a influência do pensamento grego, e esse pensamento também depois entrou fortemente na religião, trazendo doutrinas não necessariamente trazendo doutrinas não necessariamente bíblicas. Com certeza o pensamento grego influenciou de maneira muito forte. E o próximo animal é aquele descrito como terrível e espantoso. Que animal é esse? Interessante que ele tem garras de ferro, fazendo referência a justamente o ferro lá da estátua. Esse animal representa Roma, um império duro, um império violento, onde diz o seguinte dele: ele devora e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Os 10 chifres são justamente as tribos bárbaras, chamadas entre aspas de bárbaras, que invadiram Roma, os vândalos, os francos, burgúndios, alamanos, ounos, suevos, visigodos, saxões, ostrogodos, lombardes e érulos. Logo em seguida, então, surge um chifre pequeno. Esse chifre pequeno com o rosto humano nos intriga bastante. Na verdade, ele apresenta o clímax do capítulo e se torna a única preocupação de Daniel. Sua aparência, Duncan comenta que, assim como o barro tem a conotação religiosa, a aparência humana na Bíblia também tem uma conotação religiosa. Este
chifre pequeno gera muitas discussões. A interpretação do chifre pequeno gera algumas discussões. Alguns vão identificar o chifre pequeno como sendo Antíoco Epifânio, mas as características apresentadas aqui, elas não se encaixam totalmente em Antíoco Epifânio. O autor da lição comenta algumas razões do porquê de não ser aqui Antíoco Epifânio, e nós vamos ver no próximo vídeo. O chifre pequeno, ele surge justamente do animal. Depois de Roma, não surge um poder mundial. Surge, na verdade, a figura dos bispos e depois a figura do bispo de Roma, o que vai se originar, então, na figura papal. Essa figura ela vai ganhar poder não só religioso, mas político também. E houve uma guerra político-religiosa com as tribos chamadas de arianas, e elas foram derrotadas. Existe uma discussão exatamente qual seria a última tribo, mas os estudiosos estão de acordo que são os ostrogodos, os vândalos e muitos acreditam que sejam os visigodos ou uma outra tribo. Há essa discussão. Mas houve essa guerra político-religiosa onde eles foram derrotados, os arianos, havia essa discussão religiosa. Portanto, aqui as características se encaixam com Roma papal. E nesse contexto é apresentada uma cena de juízo, uma visão do trono de Deus. E aqui temos que fazer paralelo com os capítulos da Bíblia, como Apocalipse capítulo 5, texto de Isaías, texto de Ezequiel, Jeremias, entre outros, que também têm visões do trono de Deus. E aqui há uma ligação forte entre o céu e a terra. O livro do Campo apresenta no seu livro que existe essa mudança de céu e terra. Capítulo 7, verso 2 ao 8, na terra está em prosa. No verso 9 e 10, nos céus em poesia. No 11 e 12, em prosa, na terra. 13 e 14, nos céus em poesia. 15 a 22, na terra, em prosa. E 23 e 27, nos céus em poesia. O céu e a terra parecem responder um ao outro pela primeira vez, pois o céu não está mais vazio. Finalmente ele tem uma voz, a voz de vitória, de reconciliação. Este é o coração do livro de Daniel, capítulo 7, capítulo da esperança do diálogo renovado. Mas apesar disso, Daniel está perturbado. Mas antes disso, temos que entender que há um julgamento aqui. O texto vai dizer que Daniel vê tronos. Aqui há uma questão majestática. Na verdade, o texto depois vai dizer que havia um sentado nesse trono, o ancião de dias. E aqui podemos ter a imagem interessante de Deus como um ancião de dias, talvez falando da eternidade de Deus. E a tradição judaica, possivelmente baseada nesse texto aqui, vai dizer que quando Deus vai guerrear, quando ele vai para a guerra, os cabelos são pretos, mas quando ele vai julgar, os cabelos são brancos, dando uma ideia de sabedoria e das condições de experiência que ele tem. Quanto mais idade no contexto bíblico, mais sabedoria a pessoa tem. E aqui a cena é de juízo, de julgamento em relação às ações do chifre pequeno. Afinal de contas, o chifre pequeno, ele resumidamente profere aí palavras contra o Altíssimo. Ele também oprimirá os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar o tempo e as leis, e os santos serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então as ações do chifre pequeno são contra Deus, contra a atividade de Deus, contra o santuário de Deus, também contra o povo de Deus. E agora há uma vindicação do caráter de Deus e também uma vindicação do povo de Deus, através desse julgamento, onde o Filho do Homem se dirige até o ancião de dias. Então essa ainda não é a volta de Cristo, do Filho do Homem, mas sim o julgamento, a passagem dele de um local específico para outro. E no vídeo seguinte, capítulo 8, nós vamos ver mais detalhes disso. Aqui a cena é de juízo. E é claro, poderíamos comentar muita coisa sobre os detalhes de juízo na Bíblia. A Bíblia fala de registros, o livro da vida, o memorial. Malaquias vai dizer isso, que o nome dos justos estava escrito no memorial. Essa questão de memória na Bíblia, tanto em relação àqueles que são fiéis a Deus, a Noé, entre outros, quanto àqueles que são infiéis, a Amaleque, por exemplo.
Então há esse caráter aqui do juízo na Bíblia, tanto positivo, que ele vem em favor dos oprimidos, vem em favor do povo dele, e negativo, que ele vem para destruir os opressores. E a visão termina então com a ideia de um reino eterno, em contraste com aqueles reinos, com os animais que dominavam. Agora quem domina, quem tem todo o domínio sobre a terra é o Filho do Homem. O texto diz o seguinte no verso 27: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos, ao povo. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me perturbaram, e meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essa palavra no coração. Então esse contraste ele é interessante. Enquanto os outros reinos são passageiros, o reino estabelecido por Deus é um reino eterno, assim como é o término também no capítulo 2. Aqui vemos a ideia de que o Filho do Homem que decide, aquele que entra no reino, aquele que é salvo e aquele que não. A questão é como tem sido a nossa vivência do reino. O reino precisa fazer parte em nosso coração. É claro que o reino ele é vindouro, mas ele também tem essa ideia, tem essa perspectiva, que ele começa agora, à medida que eu vivo o reino. Mas em breve Cristo virá, em breve o reino virá, em breve uma nova era, uma nova ordem, uma verdadeira ordem será estabelecida, onde o caráter de Deus, o povo de Deus será vindicado e os opressores, o mal, o pecado será destruído. Qual tem sido a nossa atitude? De que lado estamos e estaremos? Que Deus nos abençoe, que possamos continuar estudando a palavra dele, entendendo mais sobre os acontecimentos da história, percebendo como Deus tem guiado tudo, percebendo a soberania divina. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Vamos continuar estudando o livro de Daniel. Se inscreva se você não é inscrito no canal. E que Deus, que o Eterno, abençoe a cada um e continue acompanhando e estudando juntos o livro de Daniel.